Maria passava e fingia que ela não estava viva. Mas ela continuava lá. Porque a permanência dela não dependia se alguém ia se portar por ela ou não. A dependência dela não dependia se alguém ia passar por ela e cumprimentar ela ou não. A dependência dela é permanecer. Ela perseverar, irmão. Ela estava lá. A Bíblia diz que Jesus viu aquilo que ninguém tem possibilidade de ver. Jesus vê. Jesus está te vendo, Jesus sabe de tudo, Ele está vendo tudo, aleluia, e Ele pode fazer tudo em teu favor. Louvado seja Deus. Antes de eu concluir aqui, eu quero, Jesus viu ela, porque nós, irmãos, não podemos tratar como natural aquilo que é espiritual. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas fulano gosta de espiritualizar tudo, porque não entende o que é o mundo espiritual e nunca foi provado de uma forma tão terrível a ponto de quase perder a vida. Eu tive uma infância muito difícil, irmão. A minha família é uma família assim, que vivia muito focada no reino das trevas, principalmente o meu pai. O meu pai, quando a gente era pequeno, ele fez acordo com o inferno. E nesse acordo, ele deu os filhos. E a gente era pequeno e não entendia nada. Só que toda vez que ele estava zangado, porque meu pai era louco, irmão, louco, perturbado da mente. Toda vez que ele estava zangado, ele dizia assim: a parte que eu tinha com vocês, eu dei para o diabo. E nós era pequeno e não entendia. Aí nós pensávamos assim: pai vai brincando. Se a brincadeira dele, nós levávamos tudo na brincadeira. E o tempo foi passando, irmãos. Eu estou contando esse testemunho para vocês porque o Senhor mandou eu contar. Aleluia. Porque é algo muito delicado, é algo muito sério, entendeu? E você não imagina o que eu passei para chegar até aqui. Eu até mandei mensagem para o pastor dizendo que eu ia contar esse testemunho. E eu orando ao Senhor, o Senhor disse: conta! E a gente não entendia, irmãos. O meu pai batia muito na minha mãe, muito mesmo. Quando a gente pensava que eles estavam juntos, já estavam separados. Quando a gente pensava que eles estavam separados, eles estavam juntos. E foi uma loucura a nossa vida. Ele deu uma irmã minha, essa minha irmã mora no Rio de Janeiro, no demônio das águas. Ela não pode chegar na beira do rio, porque o demônio quer levar ela. E nós achávamos natural, toda a minha família, a gente achávamos natural aquilo. Quando foi, com o passar do tempo que a gente foi crescendo, meu pai continuou dizendo: a parte que eu tenho com vocês eu dei pro diabo. E de repente o meu irmão dos mais novos, ele ficou louco. Louco, irmãos. De andar nas ruas, correndo, assim ou abaixo. Passava de 2 semanas desaparecido e nós
pouquinho de entendimento, levou ele na casa daquelas pessoas que dizem que expulsa o demônio. Ele colocou foi mais. E com o passar dos dias, não bastava aquela situação com meu irmão, um dos mais novos. O outro foi, a sua vida foi ceifada de uma forma terrível. Terrível, Deus, fizeram uma barbaridade com o meu irmão. E nós não entendíamos porque nós achávamos que era só consequência do pecado. Nós não sabíamos do porquê daquela situação. Mas Jesus me salvou dentro da minha casa. Passei 3 anos depressiva em cima de uma cama que não tinha vontade de me levantar para nada. A minha vontade era de morrer, era de ceifar a minha vida. Mas Jesus me salvou no meio desta angústia. E quando Jesus me salvou, Ele encheu meu coração de desejo de lutar pela minha família. E quando eu comecei a orar e clamar a Deus pela minha família, Deus ele foi me esclarecendo muita coisa. E com o passar do tempo, outro irmão meu foi assassinado. E isso para nós aqui diminuiu um pouco esse testemunho. 5 irmãos meus teve a vida ceifada. Naquele dia que nós estávamos ali no congresso de Senhora, eu não sei se alguém está aqui viu o que Deus fez na minha vida ali. Estava com 1 semana que a vida do meu irmão mais velho tinha sido ceifada. De uma forma terrível, irmão, era só tragédia. Um assassinato pior que o outro. E eu fui clamar a Deus e dizer: Senhor, por que esta situação no meio da minha família? Isso aí não é só o pecado, não é só a desobediência dos meus irmãos, mas me revela, Senhor, o que é. Aí Deus esclareceu para mim pela madrugada. O teu pai fez acordo com o inferno lá no passado e entregou os filhos dele para Satanás. É por isso que eles têm morrido da pior forma. Mas ainda há esperança para a tua família. Ainda há solução para a tua casa. E é tão tal, irmãos, que Deus me escolheu para lutar pela minha família, que o mal atingiu o meu filho. E o Senhor uma vez me falou: olha, tudo que está acontecendo com o teu filho é para atingir a tua vida. Tudo que está acontecendo com o teu filho é para te parar. Eu disse: Jesus, me dê força para prosseguir. E os irmãos aqui sabem que a vida do meu filho foi ceifada. E eu enfrentei uma batalha espiritual tão grande, irmãos, com a morte do meu filho. Mas Jesus tem me sustentado e me ajudado a permanecer de pé. E eu já disse para Jesus: Jesus, eu não aceito essa herança maldita na minha vida e nem na minha família. Pela madrugada eu estava orando, o Senhor disse: toda vez que tu estiver orando, tu diz que tu não aceitas essa herança na tua vida. Aleluia! Tu não aceita essa herança maldita na tua vida. E toda vez que eu vou dobrar o meu joelho, eu falo para Deus, eu disse: Senhor, eu não aceito essa herança maldita na minha vida, porque o teu sangue tem poder. E a tua palavra diz que o teu sangue é fraco. E às vezes as pessoas olham, irmãos, e dizem assim: por que aquela família é daquele jeito? Por que está acontecendo aquilo com aquela família? Foi alguém lá no passado que fez um acordo com o inferno. E eu dizendo para Deus: Deus, como é que esse mal é quebrado do meio de toda a minha família? E ele diz: quando todos se converterem. Quando todos se converterem, esta herança maldita lá é quebrada. E na
um boi, jumento, leva para beber? E não poderia eu libertar no dia de sábado esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás não tinha preso? Filha, era filha, fazia parte de uma promessa, mas não tinha nome. Mas a partir do momento que Jesus encontrou ela recebeu o título de filha novamente, e a sua identidade foi restaurada. Jesus quer restaurar a identidade, irmão, que foi perdida. Talvez você está aí, você diz: meu Deus, até quando eu vou continuar vivendo nesta situação? Mas Jesus está dizendo essa parte para mim e para você, que o tempo não limita o poder dele, o tempo não limita as promessas de Deus, o tempo não limita aquilo que ele tem para fazer na nossa vida. Quando ele quer agir, ninguém pode impedir. Aleluia. Se coloque de pé nesta noite para a glória de Deus. Não aceite maldição da tua vida, irmão. O que tem de crente hoje aceitando maldição não é brincadeira. Eu olho para a 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 10 e 11. A Bíblia está falando ali de uma genealogia, só para nós concluir. Falando de uma genealogia. E aí vai falando de Jabes. E diz que ele era mais ilustre do que seus irmãos. E diz que a sua mãe teve ele com muitas dores. E por isso ele se chamava Jabes. E Jabes significa dor. E a sua mãe estava decretando que a vida dele seria uma vida de dor. E eu meditando nesta palavra, ele diz: o que meu pai